Olá pessoal, tudo bem? Fernando aqui. Hoje eu vim aqui compartilhar algo com vocês que eu decidi fazer no meu pessoal. Eu falei, bom, por que não fazer junto, né, com alguma pessoa e aí fazer com quem estiver vendo este vídeo. É o seguinte, hoje é dia 29/3, hoje é um domingo, né, e aí nós estamos na semana da Páscoa, onde nós vamos celebrar a Páscoa, pelo menos aqui, né, ficou decidido que é nesta data. E aí eu decidi ler um pouco na palavra de Deus sobre a Páscoa, porque normalmente a gente celebra as coisas, a gente faz, mas muitas vezes a gente não para relembrar os motivos, né? Então eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso espiritualmente faz bem para nós. E aí eu decidi ler alguns textos principais sobre a Páscoa. Talvez eu consiga ler todos, mas acho que antes da Páscoa não. Então eu vou ler apenas os principais e decidi compartilhar esse momento de leitura com você. O primeiro texto que eu vou ler é Êxodo 12, porque no título da minha Bíblia está escrito a primeira Páscoa. Então aqui é onde o Senhor institui a Páscoa, né? Um pouco antes do povo sair do Egito, né? Trazendo toda essa simbologia. Toda a Bíblia é uma representação, uma simbologia de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui não é diferente, né? Pelo contrário, aqui vem seguindo o padrão, né? Desde o Éden, quando o homem e a mulher pecam, o Senhor mata um animal e veste eles com a roupa do cordeiro, né? Um cordeiro e veste eles. Por quê? Para dizer, né, que a única forma de nós, homens pecadores, né, podemos estar diante de Deus é vestidos com o cordeiro. E a Páscoa, ela é isso. Ela vai representar isso, ela vem representando isso em toda a Bíblia, e aqui ela representa esse vestir-se, esse ungir-se, né, do cordeiro, né, passando o sangue nos umbrais da porta, mas também representando essa libertação de toda a escravidão, de tudo aquilo. Então a Páscoa vem com essa simbologia, né, da morte de Cristo, e ela vem em todo o Velho Testamento, desde de Gênesis, ali do primeiro momento com Adão e Eva, e ela só vem dando continuidade nisso. Né? A Arca de Noé, representando a salvação nossa, né, que Deus nos salva. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão vai ficar extenso, mas vamos lá para a leitura de Êxodo 12, apenas dando um pequeno contexto para vocês, tá? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão no Egito, abre aspas, de agora em diante, dica, pega a sua Bíblia, pega um papel, a caneta, vamos ler este texto e vai grifando, vai aproveitando para ir aprendendo e absorvendo e conhecendo um pouco mais do Senhor nosso Deus, tá bom? De agora em diante, ou seja, a partir daquele momento em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Então ele está instituindo uma nova forma de contar, tá? Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Então ele diz que a partir daquele momento, no 10º dia daquele mês, cada família vai escolher um cordeiro ou um cabrito e vai fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. Tá? O animal será dividido de acordo com os números de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas da casa onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Então ele está estabelecendo que a partir daquele momento, naquele momento havia algo especial, porque o anjo da morte passaria, né? Mas ele está estabelecendo como é que seria feita a Páscoa a partir daqui e tal.
E aí tem a questão das folhas verdes e amargas e do pão sem fermento. Tem toda uma simbologia porque disso, né? Não comerão, e tem o sangue, tem que passar nos umbrais, na lateral e em cima na porta, e eles teriam que tomar um pouco. É nojento isso, mas tudo bem, né? Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não. Como é que é? Ah, tá. Deve ser assada, não cozida, tá? Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Então deveria assar tudo e comer tudo. O que não comer era para botar fogo. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Então, é uma forte simbologia do filho mais velho, né? Seja de seres humanos, seja dos animais, iria morrer, porque é uma simbologia direta, né? Aquilo que Cristo representa para nós, o irmão mais velho que nos salvou, tá? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Então, até hoje, nós celebramos isso, a libertação do povo do Egito, a nossa libertação e toda a simbologia, tá? Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Até hoje a gente se reúne para comer, claro que a gente não come um cordeiro inteiro, a gente às vezes faz um churrasquinho, a gente faz outra coisa, né? Tem gente que nem come carne por toda uma questão de simbologia aqui, mas eu acredito que a Bíblia ela tá mais pro churrasco. Faça um churrasco, coma, né? Celebre junto com a sua família, não trabalhe nesse dia, né? Mas celebre ao Senhor ali. Se você puder fazer uma ceia, partindo pão, tomando um suco de uva, né? Trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós, é maravilhoso, tá bom? Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrarem neste dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramo de isopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue,
nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? Isso é muito legal. E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostrarão e adorarão. Gente, não passe pelas datas sem sentar com seus filhos essa semana, sem ler isso aqui para eles, sem explicar isso aqui para eles. Talvez colocar o filme de Moisés do Egito para eles entender, mas não deixe de explicar ou de ler a própria palavra e deixar com que o Espírito Santo ministre, o que está acontecendo. E prostrem-se, adorem, diga: filho, Deus também nos livrou. Ele nos livrou da morte, ele nos livrou da escravidão. Nós não somos israelitas, nós somos gentios, mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro que nos salva definitivamente. Então, adorem, glorifiquem a Deus. Não deixem de lembrar dos marcos, porque isso é uma lei permanente, que não veio para ser quebrada, mas para ser cumprida completamente em Jesus, tá? Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o mais velho do faraó sentado em seu trono até o mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo do Egito acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa que não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Arão e Moisés tinham ido lá pedir várias vezes para Faraó deixar o povo ir, que são as 10 pragas do Egito. E essa aqui, a gente considera como se fosse a última praga, que é onde os primogênitos morreriam. E aí então ele cede. O Senhor endureceu o coração dele para que tudo acontecesse. Mas o que de fato liberta, o que de fato salva, o que de fato tira as pessoas, é a morte dos primogênitos. Então, para ter toda essa simbologia, assim o Senhor fez, tá? Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui, vão embora, mas abençoe-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levantaram a massa de pão sem fermento, embrulharam na vasilha de seus mantos e colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas, objetos de prata e ouro. Lembra que era para comer com o cajado na mão, roupa, sandália? Deus já havia instruído, porque ele sabia que o povo ia vazar na braquiária. Deus nunca perde a mão, ele sempre sabe o que vai acontecer, tá? Tá tudo dentro dos planos dele. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregassem tudo que pediam. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramassés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completara os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: essas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia
de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Esse nenhum osso do cordeiro será quebrado é uma... Depois tem referência direta, porque nenhum osso, se eu não me engano, tá, de Jesus foi quebrado também, tá? Ele apanhou muito, mas osso quebrado não tem. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens entre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto os israelitas de nascimento, como os estrangeiros que vivem entre vocês. A circuncisão era uma simbologia da época, né, em relação a ser separado o santo povo de Deus. Então precisava disso para participar, tá? Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. E aí nós temos a Êxodo, né? 13, de 1 a 10. Eu vou continuar lendo até o 10 para vocês, tá? O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família, a primeira cria dos animais me pertence. Por conta de toda essa simbologia, tá? Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hitas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. Celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou aos seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento, e no 7º dia faça uma festa ao Senhor. Coma o pão sem fermento nos 7 dias, nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento no seu território. No 7º dia, cada um explique aos seus filhos: hoje celebra aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com a mão poderosa. Portanto, cumpra a ordem de realizar a festa a cada ano, na data estabelecida. Isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando lhe der a terra onde vivem os cananeus. Apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. E aí ele vai continuar falando, né? No futuro os filhos perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força da mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso, Senhor, eu estou lendo o 14, tá? Do 13. Matou todos os primeiros filhos dos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Então, Deus vai trazer uma instrução clara. Conte isso aos filhos de vocês. Celebre a cada ano, para que aquele que não saiba da história, pense na história, relembre da história e escute a história ser contada. Essa é a história da nossa primeira Páscoa, uma simbologia daquilo que o Senhor fez para nós. Há muitos outros textos aqui, eu pretendo ler eles com vocês, mas quero te incentivar a meditar nisso essa semana, para que você possa ser impactado pela verdade do Evangelho de Deus, para que a gente não apenas siga o fluxo do mundo ou da igreja da qual nós frequentamos, mas para que a gente possa contemplar com os nossos olhos aquilo que o Senhor fez por nós. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha um dia de Páscoa em comunhão com os seus irmãos, né, os irmãos da igreja, da comunidade.
Se o seu cordeiro é muito grande, chame os vizinhos, chame aqueles que estão próximos, que você possa celebrar esse tempo mesmo. Faça uma ceia na sua casa com os seus filhos, e quando eles perguntarem assim, pai, por que nós tomamos a ceia? Que você possa contar para eles sobre o cordeiro, sobre Cristo, né? Cristo fez uma ceia, né? Cristo celebrou a Páscoa. Então, que nós também celebremos, que nós também possamos fazer esses ritos em memória dele, para que nós não nos esqueçamos de quem nos salvou. Deus te abençoe e eu te vejo na próxima.